Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Finalmente parece que a população acordou para os problemas que podem e devem ser resolvidos pela administração pública. A liberdade de expressão está em evidência. O direito de se manifestar publicamente contra os desmandos está sendo exercido pela população indignada, revoltada. Neste momento em que as manifestações públicas ecoam pelo país, nós começamos o programa de hoje com uma coletânea de pensamentos sobre a liberdade. Somente com a legítima liberdade de expressão, direito à informação, respeito à cidadania e permanente vigilância contra as tentativas de cercear o Estado Democrático de Direito é que poderemos pensar em transformar regimes de força em regimes de direito. Liberdade de expressão é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. Mas existe limite quando essa liberdade de expressão é confundida com permissão para atingir a honra das pessoas. Quando essa liberdade serve de manto para agredir, para denegrir a imagem de um cidadão. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão, até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a seu respeito. Todas as grandes coisas são simples, e muitas podem ser expressas numa só palavra como liberdade, justiça, honra, dever, piedade e esperança. E é bom lembrar, acima de todas as liberdades, dê-me a de saber, de expressar, de debater com autonomia de acordo com a minha consciência. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Sindicato dos Urbanitários promove ato público em Ariquemes em defesa da CAERD. Sindisaúde faz reuniões com servidores da saúde nos locais de trabalho para avaliar a proposta do governo de reposição salarial. Greve dos servidores do Poder Judiciário completa 40 dias sem solução. E o Sinjur busca a mediação do CNJ e do STF. Sintero entra com ação na Justiça para evitar que a Prefeitura de Porto Velho desconte o salário dos trabalhadores em educação, em greve há 45 dias. Governador Confúcio Moura e secretária Isabel Luz poderão ser responsabilizados por prejuízos causados ao ano letivo pela greve dos trabalhadores em educação. E a categoria apresenta uma nova contraproposta ao governo. Tudo isso e muito mais, agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O Sindur, o Sindicato dos Urbanitários, mantém a luta em defesa das empresas públicas que prestam serviços essenciais à população. E essa defesa inclui a luta pela manutenção dos serviços e pelos direitos dos trabalhadores. Nos últimos anos, as empresas públicas, principalmente dos setores de saneamento e energia elétrica, têm sido alvo das privatizações e das concessões. E, geralmente, o interesse é só pelos investimentos públicos e pelo lucro. No último final de semana, o Sindur promoveu um ato público em Ariquemes em defesa da CAERD. A manifestação foi realizada em frente à Feira do Produtor em Ariquemes e reuniu trabalhadores, lideranças e representantes de várias entidades. A finalidade é defender um convênio de aproximadamente 113 milhões de reais do PAC 3, que deverá ser celebrado entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal. O dinheiro é destinado à melhoria e ampliação da rede de abastecimento de água e implantação do sistema de esgotamento sanitário. Ariquemes, assim como quase todas as cidades de Rondônia, não possui rede de coleta e sistema de tratamento de esgoto. Segundo as lideranças sindicais e sociais, o município de Ariquemes está na iminência de perder esses recursos por conta da instabilidade jurídica criada pela tentativa frustrada de privatizar a CAERD. Para garantir esses recursos, é necessário que o prefeito de Ariquemes, Lorival Amorim, assine um termo de compromisso com a CAERD e com o governo do estado, estabelecendo metas.
O próximo passo seria um contrato em que a prefeitura garantisse a atuação da CAERD como prestadora dos serviços de água e esgoto na cidade, a exemplo do que já acontece em Porto Velho e Ji-Paraná. A instabilidade jurídica sobre o sistema de água e esgoto de Ariquemes teve início em fevereiro de 2011, quando a prefeitura tentou privatizar o sistema de água e esgoto da cidade e, através de uma liminar da justiça, quis se apropriar de todas as instalações da CAERD sem qualquer indenização. A intenção era repassar a CAERD para uma empresa privada. A empresa chegou a assumir o sistema de distribuição por uma semana, período em que foram registrados vários problemas, inclusive o fornecimento de água sem tratamento adequado. O Tribunal de Justiça cassou a liminar e restabeleceu os direitos da CAERD. Depois, o Tribunal de Contas cancelou a licitação. A decisão da Justiça de Rondônia foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Para as lideranças, com essa tentativa de tomar a CAERD, quem sai perdendo é a população. Nós estamos aqui defendendo a causa que nos foi tirada a concessão para a empresa, 113 milhões de reais perdido porque o prefeito não assinou o contrato de concessão. Nós queremos alertar a população também de que o prefeito está perdendo recursos, muitos recursos que era para investir no saneamento básico e, no entanto, simplesmente perde, né? E a população fica à mercê de empresas que se instalam aqui na cidade e que se dizem que vão fazer saneamento básico, que a população vai pagar mais barato. Não é isso. Com a privatização do saneamento, com a privatização da água, a população vai pagar mais caro. Por isso nós estamos aqui alertando a população e dizendo para o prefeito para ele repensar os posicionamentos dele e principalmente os vereadores dessa cidade que estão aqui, às vezes ficam em portas fechadas e decidem o futuro da população. Não podemos deixar que a privatização, que a venda da nossa água, que a privatização do saneamento seja lucros de alguns, mas de toda a população de Ariquemes. As entidades que organizaram o ato público afirmam que a privatização da CAERD é inviável. Primeiro, porque o processo de licitação está cheio de irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas. Depois, porque a prefeitura teria que pagar uma indenização milionária, dinheiro que o município não tem e que, se tivesse, faria falta aos outros setores. E, por fim, se a CAERD for privatizada, Ariquemes perde o investimento de 113 milhões do PAC 3, verba que só pode ser recebida e investida por empresa pública. Entre as instituições que defendem a manutenção da CAERD e ajudou a organizar o movimento Diga Não à Privatização está a CUT. O presidente Itamar Ferreira participou do ato público. Nós corremos o risco de perder recursos a fundo perdido na ordem de 113 milhões para a melhoria do sistema de água, para o esgotamento sanitário, simplesmente porque o prefeito, os vereadores, parte dos vereadores, querem privatizar o sistema aqui na cidade. No caso de Ariquemes, já houve 2 decisões do Tribunal de Contas cancelando o processo de licitação por irregularidade. E o outro grande prejuízo para a população é que, se for uma empresa privatizada, não vem recursos federais a fundo perdido. A empresa privatizada para fazer o esgotamento sanitário, que não tem nada de esgotamento sanitário em Ariquemes, vai ter que investir dinheiro próprio ou captar em bancos privados. E esse dinheiro tem que ser devolvido, tem que ser pago. E quem é que vai pagar? É a tarifa, é o valor cobrado da população. Então, é inviável a privatização e Ariquemes não pode perder esses 13 milhões. Seria muita irresponsabilidade do prefeito e muita omissão da Câmara de Vereadores. A direção do Sindur espera, com esse ato público, obter o apoio da população de Ariquemes, a principal prejudicada em uma eventual privatização. Os dirigentes sindicais também querem sensibilizar o prefeito a afastar a ideia de privatização e assim garantir os recursos necessários à melhoria e ampliação do sistema e também para garantir que Ariquemes tenha rede de esgoto.
Estamos mobilizando a população a questionar as autoridades locais, os políticos locais, de saber por que não querem fechar esse convênio, esse contrato de compromisso com a CAERD e com o governo do estado, porque só teria a ganhar a população de Ariquemes, que teria água de excelente qualidade e esgotamento sanitário para a população. Então o Sindu está aqui esclarecendo, fazendo essa manifestação e fazendo esse debate, e esperamos que a sociedade dê continuidade no desenrolar dos dias seguintes. O Sindisaúde está promovendo reuniões com os servidores da saúde nos locais de trabalho para explicar e discutir a proposta de reposição salarial feita pelo governo. Nós acompanhamos uma dessas reuniões no Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho. Reuniões como esta, realizada no Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho, serão realizadas em todas as outras unidades hospitalares e repartições, onde estão os servidores estaduais da saúde. O objetivo do Sindisaúde é socializar ao máximo as informações e a proposta do governo do estado, para que a categoria possa analisar e decidir se aceita ou não. De acordo com a direção do Sindisaúde, a proposta oficial representa avanços significativos. Um dos pontos de pauta que mais avançaram foi a atualização das progressões dos servidores da saúde, que será implantada em julho. O pagamento da diferença dessas progressões, inclusive dos ex-demitidos, ainda dependerá de uma negociação que será feita junto à Secretaria Estadual de Saúde, no valor de R$ 5.100.000. O governo se compromete em elaborar até novembro os laudos que darão direito à insalubridade, cuja implantação será em janeiro de 2014 com pagamento retroativo. O governo também se compromete a criar uma comissão para promover a revisão do plano de cargos, carreira e remuneração, que teria 60 dias de prazo para concluir os trabalhos. Consta da proposta que todos os servidores beneficiados pela transposição deverão incorporar a vantagem pessoal. Isso faz com que o salário do servidor no quadro federal seja maior. Sobre a reposição salarial, o governo reafirma a proposta apresentada às demais categorias, de 5,78% referentes a 2012, a serem implantados em 2014 em parcela única, mais 6% referente à reposição de 2013, a ser pago em parcelas em outubro, novembro e dezembro de 2014. Nós estamos fazendo essas reuniões em todas as unidades hospitalares para passar os informes das negociações que estamos tendo com o Estado e com a saúde, né? E para passar os informes dos processos em andamento e tudo aquilo que for inerente ao servidor. E como é que o servidor tem recebido as informações, as atualizações dos processos? Então, eles têm acatado isso aí com bastante positividade, né? Eles têm visto que a nossa direção está tentando administrar da melhor forma possível, e as negociações também com o governo estão sendo bem produtivas, bem frutíferas. O sindicato também está ouvindo as carências, a necessidade dos servidores. O que mais que eles reclamam ou que eles reivindicam? Então, as reivindicações da saúde sempre são as mesmas. Condições de trabalho, salário, entendeu? E nós estamos lutando por isso há muito tempo. E acreditamos que vamos chegar a ser um denominador comum com o Estado. O Estado é consciente disso, que fazer saúde não é fácil, é difícil. E quem faz saúde também é o servidor. Então, sem o material humano, o Estado não faz nada. Os servidores do Poder Judiciário estão firmes no propósito de manter a greve até que o Tribunal de Justiça decida negociar as reivindicações. A greve já completa 40 dias sem solução. Depois de todas as tentativas de negociação em Rondônia, a direção do Sinjur foi buscar uma solução em Brasília. Propôs ao CNJ e até ao STF que sejam mediadores de uma negociação. Os servidores do Poder Judiciário já estão há 40 dias assim, com as atividades paralisadas. As concentrações são diárias em frente ao Tribunal de Justiça em Porto Velho e nas comarcas do interior. Para a direção do Sinjur, o tribunal nunca teve uma administração tão difícil para dialogar. O presidente do tribunal alega que não tem condições de atender às reivindicações, porque os demais poderes decidiram que não haverá reajuste neste ano. Mas a situação pode mudar. O Poder Executivo já não aguenta mais as greves dos trabalhadores em educação, dos agentes penitenciários e a insatisfação da Polícia Civil, que suspendeu a greve, mas não diminuiu a revolta e a indignação.
o presidente do Sinjur disse que a categoria está disposta a manter o movimento até quando for necessário. Nós estamos completando aí 39 dias de greve, né? Estamos mantendo o regular movimento com relação a liminar, atendendo a liminar, e nós temos aí também a expectativa da participação dos oficiais de justiça e escrivães, que estão ingressando com seus pedidos para participarem da greve, com a suspensão de todos aqueles mandados da emissão dos mandados. Então o que vai ocorrer? Eles têm 72 horas para poder estarem no movimento. E isso vai ocorrer de quinta, sexta, na segunda e na próxima terça-feira já estarão fazendo parte do movimento. Com isso, dá um reforço, né? E também um fôlego maior para o nosso movimento, porque estamos num limite, sabemos que essa liminar realmente foi injusta para com o trabalhador, mas nós temos que atender à ordem judicial. O movimento está forte, mantemos em todo o estado o movimento de greve e conforme persistir isso, já temos deliberado pelo sistema diretivo, numa decisão tomada agora na última sexta-feira em Ji-Paraná, de que estaríamos trazendo, a partir da próxima semana, todos os servidores, a participação, aliás, dos servidores do interior aqui na capital, né? Estabelecendo em cada comarca um número razoável de pessoas para virem participar do movimento. Isso daí dá realmente uma revitalizada no movimento, é cansativo, mas nós estamos lutando por um direito que nós entendemos que é justo. A reposição salarial, o servidor não pode se privar de tê-la neste ano. E existe evolução de negociações dentro de uma margem de proposta que podem ser atendidas por servidor do judiciário. Basta que o presidente do Tribunal de Justiça seja sensível a nosso pleito. Sem perspectivas de solução junto ao Tribunal de Justiça, a direção do Sinjur foi a Brasília buscar a mediação do CNJ e do STF. Nós estivemos em Brasília, né? Participamos lá buscando uma informação sobre a questão da mediação junto ao CNJ, né? Fomos recepcionados pelo chefe de gabinete do ministro Francisco Falcão, que imediatamente falou com o juiz Erivaldo, que era a pessoa que estava praticamente deliberada para vir mediar a nossa situação aqui, a nossa situação de greve, e ele estava numa reunião e teve aquela sensibilidade, veio nos atender e falou que ocorreu realmente alguns fatos que foram excepcionais para eles não estarem aqui, né? Questões do Acre, do Mato Grosso e agora também da Bahia e no Paraná. Então, são questões que já estavam, antes do nosso pedido, já estavam ocorrendo e, infelizmente, tiveram que tomar, o CNJ teve que encaminhar equipes para lá. Mas está seguindo uma ordem, nós estamos aguardando chegar a nossa vez e eles, estão observadores. O juiz deixou bem claro que está observando a greve aqui, como é que está ocorrendo, que é para quando eles virem mediar, eles já tenham também um perfil de toda uma ilustração de tudo que está se passando aqui. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. O Sintero vem a público esclarecer a respeito das informações desencontradas divulgadas pelo governo do estado, que os itens anunciados como ganhos, que são as gratificações de titulação, especialização, mestrado e doutorado, não foram concedidas no atual governo, pois são conquistas antigas obtidas pela categoria através da luta. A verdade é que o governo, através da PGE, discrimina mais de 3 mil servidores ex-demitidos, negando-lhes direitos, como a progressão de 2% a cada 2 anos de trabalho, garantida por lei a todos os servidores, como também vem negando a gratificação de pós-graduação e a promoção de classe, direitos garantidos pela Lei Complementar número 680. O próprio governo, que investiu em formação através do PROACAP e incentivou o professor a estudar para obter promoção, agora nega esse direito. O Sintero pede a compreensão e o apoio da sociedade, pois a greve é o último recurso na luta por salário justo, por valorização e para que os nossos estudantes tenham ensino de qualidade e perspectivas de futuro. Sintero, filiado à CNTE e CUT. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. E a Prefeitura de Porto Velho parece que não está ouvindo a voz das ruas.
Enquanto a população protesta contra a inércia na administração municipal, a prefeitura sequer consegue negociar com os trabalhadores em educação em greve há 45 dias. Os trabalhadores em educação municipais estão decididos a manter o acampamento em frente à prefeitura enquanto for necessário. E agora, o Sintero entrou com ação na justiça para impedir que a prefeitura desconte o salário dos trabalhadores em educação em greve. O acampamento dos trabalhadores em educação municipais em frente à Prefeitura de Porto Velho é o símbolo do descaso da administração municipal com a educação. Desde janeiro, quando tomou posse, o prefeito Mauro Nazif ainda não conseguiu organizar a administração e não vem cumprindo o que prometeu aos trabalhadores em educação. Quando era candidato a prefeito, Mauro Nazif dizia conhecer a prefeitura e seus problemas. Afirmava que o município tem dinheiro e o que faltava mesmo era a administração. Agora, para cumprir um acordo feito com outro sindicato, perdeu o discurso e diz que a prefeitura não tem recursos. Na verdade, a categoria nota que o prefeito não atende às reivindicações porque não quer. Em todas as reuniões de negociação, a direção do Sintero tem apontado soluções para as alegações de falta de recursos. Uma das soluções é repor as perdas salariais dos trabalhadores em educação com recursos da própria educação, que não poderiam ser usados para outras categorias. A prefeitura se recusa. Depois de contratar uma auditoria independente e analisar as contas da educação municipal, o Sintero concluiu que a prefeitura pode atender parte das reivindicações. Com base em dados da própria prefeitura, os trabalhadores em educação municipais aprovaram uma nova contraproposta que se encaixa nas possibilidades do município e que só não será atendida se o prefeito não quiser. A proposta consiste na criação de um auxílio de caráter indenizatório no valor de R$ 150 para professores e de R$ 100 para os técnicos administrativos. Por ser de caráter indenizatório, esse acréscimo não incidiria para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta já foi encaminhada ao prefeito Mauro Nazif com pedido de audiência o mais breve possível. Infelizmente, no município também não avança, né? Ontem nós apresentamos uma nova contraproposta, uma proposta mínima, agora que é de R$ 150 para os professores e 100 para o pessoal administrativo. Isso foi aprovado em assembleia e eu espero que o prefeito realmente, né, lembrando que o prefeito Mauro Nazif durante mais de 20 anos esteve ao lado dos servidores públicos e hoje, então não se explica essa situação. Até porque, veja bem, foi baixado agora para 150 e R$ 100. Lembrando que nós estamos dizendo como que o prefeito vai conseguir, através do custeio, nós reduzindo o salário de secretário, que em dezembro era de 7 mil, pulou para 15 mil líquido. Nós estamos propondo reduzir para 10 mil, reduzir 20% dos cargos comissionados. E agora, se ele não quiser, então, e que nós estamos pedindo agora o mínimo, que é R$ 150 para os professores no município e R$ 100 para o administrativo, aprovado em assembleia. Nós estamos já há 45 dias em greve e, pelo visto, a greve não tem tempo para terminar, depende única e exclusivamente do prefeito. E, diferentemente, lembrando ao prefeito que ele está dizendo que vai suspender o pagamento, mas ele não pediu a ilegalidade da greve. Ele não pediu, portanto, o direito de greve existe. Nós estamos entrando com embargo, mas lembrar o prefeito, se ele diz que é um prefeito democrático, então como é que ele vai suspender se ele não pediu o direito de greve? Eu espero que ele não faça isso, que ele negocie para que nós possamos chegar ao impasse. Até porque durante a campanha ele dizia que dinheiro tem, faltava a administração. Os trabalhadores em educação estão aí há 45 dias e o ano começa a ficar comprometido letivo se ele não realmente resolver a situação. A greve dos trabalhadores em educação estaduais completa um mês. E o governador Confúcio Moura e a secretária Isabel Luz podem ser responsabilizados por eventuais prejuízos ao ano letivo. Nesta semana, os trabalhadores em educação aprovaram em assembleia a apresentação de uma nova contraproposta ao governo. É a chance que o governador Confúcio Moura tem de resolver a questão. Os trabalhadores em educação estaduais estão se reunindo diariamente na Praça do Palácio do Governo em Porto Velho e em todas as regionais do interior. O impasse continua devido à intransigência do governo do estado de negar qualquer reposição neste ano de 2013. Enquanto alega não ter recursos para atender às reivindicações, o governo demonstra exatamente o contrário.
Diariamente, se tem notícias da criação de novos cargos, aumento dos CDS pagos aos cargos comissionados e de dinheiro público sendo esbanjado de todas as formas. Depois do aumento de 300% em alguns cargos comissionados e do aumento do valor do contrato da vigilância privada de 17 milhões de reais para 58 milhões de reais, o governo do estado acaba de criar novas gratificações de R$ 3.500 e de R$ 5.000 para servidores que já têm cargos comissionados. Ou seja, alguns privilegiados vão ganhar ainda mais para fazer o mesmo serviço que já fazem com altos salários. Só para beneficiar 10 cargos comissionados, o governo vai gastar R$ 440 mil por ano. Durante a semana, o governo se perdeu ao anunciar aleatoriamente na mídia algumas informações que chamam de propostas. Para os trabalhadores em educação, são novas tentativas de enrolar os servidores. O governo insiste em tentar suspender as greves, prometendo reposição salarial para 2014. Ocorre que 2014 é ano eleitoral e se vê uma tentativa do governador de calar o funcionalismo público, quando o atual governador se dispõe a disputar uma reeleição. Outra frente usada pelo governo é a judicialização da greve. O governo entrou com ação na justiça e conseguiu uma liminar para que não sejam suspensas as aulas do terceiro ano do ensino médio e das escolas que aplicam provas de supletivo. Mas essa medida não suspendeu a greve. Nesta semana, reunidos em assembleia em todo o estado, os trabalhadores em educação da maioria das regionais aprovaram uma nova contraproposta: criação de uma gratificação de auxílio-educação de caráter indenizatório para a formação continuada de 7,97% sobre o vencimento básico a partir de junho de 2013. Antecipação da correção da inflação de 5,87% de junho para abril de 2014. Antecipação da reposição de 6% que o governo ofereceu em outubro e novembro de 2014 e janeiro de 2015 para o mês de setembro de 2014. Realização de nova negociação em março de 2014 para avaliar o crescimento da receita do Estado, bem como o impacto produzido pela transposição para melhorar a reposição salarial. Garantia do pagamento do auxílio saúde equiparado a todos os funcionários públicos do Executivo. Cumprimento integral da Lei 680, principalmente os itens de progressões por tempo de serviço aos técnicos administrativos reintegrados em 2003. Mudança de classe dos professores que concluíram a graduação, pagamento de gratificação de pós-graduação aos professores que requereram e enquadramento dos profissionais da educação oriundos do estado do Acre. Além disso, a manutenção da proposta do pagamento da licença-prêmio em pecúnia de R$ 500 mil por mês, bem como o aumento do número de dirigentes sindicais liberados conforme o ofício número 21 da mesa de negociação permanente. Na realidade, a maioria das delegacias regionais do Sintero, toda a comunidade, o pessoal filiado ao Sintero, os trabalhadores da educação, aprovaram a mini contraproposta para retornar da greve, que é 7,97 em forma de custeio, gratificação em forma de custeio para este ano, e os 5,87 para abril do ano que vem e o outro para no mês de setembro. Então, tudo foi apresentado essa nova contraproposta, nós protocolamos essa pauta ao governo de Rondônia. Nós estamos aguardando uma audiência na próxima segunda-feira para tentarmos chegar a um consenso. Dizer aos trabalhadores da educação que a greve continua firme e forte, pedir o apoio da sociedade, dizer que nós estamos lutando por qualidade de ensino, pela melhoria das escolas, pela questão da qualidade, justamente preocupado com os estudantes. Hoje nós temos um dos piores salários do país, em que pese o governo ter dado reajuste, mas o nosso salário é tão baixo que praticamente não apareceu. Então nós esperamos que o governo, dentro dos 25% constitucional da educação, ele consiga e reveja essa proposta e apresente realmente essa proposta, aceite, para que nós possamos chegar realmente aí ao impasse, que o fim da greve depende do governador. Mas eu quero convocar todos os trabalhadores da educação estaduais que não estão em greve para permanecer na greve e vir para o movimento. Está prevista alguma manifestação significativa para a próxima semana? Na próxima quarta-feira, se não tiver nenhuma proposta, se não for acatada a proposta do sindicato, na quarta-feira vai vir caravana de todo o estado de Rondônia para somar a capital, onde vai estar fazendo um grande ato público, dizer que nós já estamos há 30 dias de greve e nós esperamos que o governo ele mantenha esse canal de negociação e que resolva de fato o problema da educação.
O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute.